Olá, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Nuno, Olá, boa Tiago. tarde. Ora bem, Então, ora, coisa mais estranha é esta hoje. é, a culpa é tua. Então, a ideia nasceu da nossa conversa, em que tu começaste por falar de limpar os pés no tapete quando se entra e para deixar a sujidade cá fora e, É? e ficar o interior limpo. Eh, Pronto, isto deu-nos a ideia de conversarmos sobre esta coisa do interior e o exterior. Manter o que é mau, o que é sujo, que não presta fora, manter o interior limpo. E, pegando na ideia da tapeçaria, eh, acho que até no nosso clima, o tema é bastante pertinente, porque temos um clima relativamente temperado. Temos períodos de frio e temos períodos de calor, e as tapeçarias ajudam-nos a mitigar o frio de um ambiente extremamente, uh, só me ocorre, frígido, Sim. limpo, não é? Ajudam a criar ambiente contra o frio, até mesmo com o próprio som, não é? Portanto, uma sala desprovida de tapeçaria é uma sala que faz mais eco, o som É, é mais desagradável, propaga-se mais, é. chicoteia-se mais, refaz mais. Fazendo um paralelo ou uma analogia com o processo mental também, numa, numa mente onde não há esse efeito, hum, as ideias e as sensações podem reverberar contra as paredes, digamos assim, de forma que eu diria, por um lado, infrutífera, por outro, até gerando confusão, porque eu já não sei se estou a ouvir a coisa em si, se o seu eco. Uhum. Isto, isto obviamente, são metáforas com, com o nosso interior psíquico e o interior de uma casa, vamos lhe chamar assim. Um, mas, mais uma vez, a ideia que eu acho que é tão frutuosa da existência de um espaço interior e um espaço exterior. Sim. Porque quando não há um espaço interior e um espaço exterior, nem sequer há onde limpar os pés. É tudo o que é interno é externo e tudo o que é externo é interno. E há uma amálgama, um caldo primordial. É a ausência de um limite e de uma fronteira é extremamente problemática, não é? Portanto, e não traz a possibilidade da diferenciação e de estabelecer o que é meu, o que é teu, o que é de A, o que é de B, e por assim dizer, sem esta ausência de limites, não existiria a individualidade. Não existiria, se não existe a individualidade, também não existe a pessoa, não é? Portanto, ahm, Ou, em abstrato, a pessoa concebe-se a si própria sem limites. pois, Um, ouso, ouso aqui pisar em terreno minado, um, mas quando nós temos, por exemplo, na política internacional, uh, figuras públicas e mesmo figuras de Estado que acham que podem opinar sobre como é que outros governantes de outros países exercem a sua política ou não. uhum, Eu acho que isto é um bom exemplo da tal ausência de limites. Quer dizer, uhum, eu posso.
opinar sobre o que é que os meus vizinhos comem ou não comem, ou devem comer, ou que quadros é que eles têm na parede de casa deles. Ah, é natural que sim. Saltando agora para algo mais concreto, talvez, que é o bebê entra pela vida dos pais adentro e põe e dispõe, para a sua sobrevivência, põe e dispõe da vida dos pais. Um, eu vou tentar não me esticar muito, mas Uhum. eu gosto muito de ver aqueles no-brainers do YouTube de- sobre cães e gatos, e é muito comum em relação a certas raças de cães em particular, as pessoas dizerem que deixam de ter um momento de intimidade na casa de banho, porque para o cachorro aquilo não é tão natural estar ali a olhar para o dono enquanto o dono está na sanita, como qualquer outra coisa. Para eles, isso não é um limite, não é? E o bebé faz mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a vida privada dos pais deixa de existir. Ele entra pela vida privada dos pais. Volto a frisar, é uma questão de sobrevivência. Ele precisa de fazer isso. Uhum. Mas ele ainda. E a coisa bate certo, porque ele ainda não percebe que existe um eu e um não eu, e muito menos que existe um outro lá fora no não eu. Portanto, o bebê não limpa os pés quando entra. Eu estava a pensar um bocado nisso. Ah, por exemplo, se eu estou habituado a usar sapatos em casa, há de ser muito desconfortável, não sei, como hábito, ir à casa de alguém que não é a minha, portanto, estou a entrar num espaço, que não é meu, e dizerem para eu descalçar. Eu vou me sentir estranho. Estou Claro, num espaço estranho, de uma forma estranha, que não é sim, a sim. minha. Descalço. Sabes que é engraçado que isso já vai existindo mais hoje, vai sendo mais frequente hoje haver pessoas com esse hábito, barra mania, barra chamem aquilo que quiserem, que não é um hábito português, claramente, é um hábito importado, e efetivamente gera desconforto. Eu não tinha pensado nisso. De facto, eu quando estou na casa de outra pessoa, estou fora da minha casa. Eu fora da minha casa ando calçado. Aliás, sinto-me desconfortável se anda, hoje em dia, quando era mais novo, não, mas hoje em dia eu sinto-me desconfortável em ir descalço para a rua. Olha, voltando ao tapete à porta, resta saber se é um tapete para entrar, porque ninguém limpa os pés ao sair de casa. Uhum. Portanto, se é um tapete no qual eu tenho que limpar os pés porque estou a sair de casa, ou é um tapete sobre o qual eu posso passar, que não é para limpar os pés. Sim. Isto agora ocorreu-me aqui um gracejo que é a pessoa deixar ficar o que é sujo, o que não presta no tapete quando entra em casa, e depois, quando sai de casa, passa pelo tapete e recolhe o que não presta para ir para o mundo. Uhum. Onde é que eu já vi isso? Um género de tapetes eco-friendly, não é? É. Ah, No entanto, também estava a pensar, se poderíamos pensar aqui na forma do tapete. Ou seja, se isto fará sentido. Ah, Pegando na ideia da tapeçaria, ela é uma expressão. Vamos lá ver se eu consigo fazer sentido disto. Ela é uma expressão, por exemplo, como uma pintura, de algo que o homem tem desde a sua
A Aurora. Isso. Ah, de contar aquilo que as palavras sozinhas não podiam contar, por exemplo, não é? Portanto, a representação gráfica de algo, neste caso, num tecido. E o que é que eu vou construir nesse tecido? Que escolha é que existe em mim para, eh, não sei, detalhar no material? Portanto, que recursos é que eu vou usar para representar aquilo que eu tenho dentro de mim? Uh, Portanto, há aqui, eu acho que é essa a definição de tapeçaria, que é esta arte de entrecer fios para formar uma imagem. Uh, e depois põe-se aqui, que imagem é que eu vou formar, portanto, que ao contrário, por exemplo, de outras artes, como a pintura, tem aqui um elemento de tato. Uhum, Ou seja, uhum. eu não vou mexer num quadro. Quer dizer, não acho que não há essa tendência. O quadro é para se admirar. Portanto, quando eu penso numa tapeçaria, até penso que há um elemento de tato. Até às vezes ela está no chão, ou depende, nas paredes, Sim, mas mais no chão. Mas, epá, que material é este? Coisa tão engraçada e fofinha. sim, sim, sim. Até uma cena que eu recordo, que me veio agora à mente, do filme do Inception, do Christopher Nolan, em que, portanto, na fase inicial do filme, onde eles estão a assaltar a mente do empresário japonês, que acaba depois por lhes propor o trabalho que constitui a narrativa do filme, que é a implantação da ideia de um concorrente. Uh, Ele descobre que está dentro de um sonho quando é exposto de forma tátil à sua carpete que tinha num apartamento para onde levava as amantes. Mas o arquiteto que desenhou o sonho não desenhou a tapeçaria, o tapete do material que ele era feito. E ele, quando é exposto de forma tátil ao tapete, diz-me: Este não é o meu tapete. O meu tapete é de outro material e eu sinto que isto é diferente. Portanto, eu ainda estou a sonhar. Não me enganam. É interessante. Portanto, dei por mim a pensar aqui um bocado, ou sei, ok, eu sei que me desviei aqui um bocado para a questão do objeto em si, para o objeto concreto, que é isto da tapeçaria, etc. Mas acho que não me deixes de sair aqui da questão da metáfora. Não, acho que seja muito bem, porque assim, repara, hoje em dia, com a realidade virtual, hum, com a inteligência artificial, não é a realidade virtual, perdão, com a Uhum, inteligência artificial e a capacidade que a inteligência artificial tem de produzir imagem, boa imagem, uhum, nós temos imagens que são cognitivamente quase indistinguíveis da realidade, uhum. mas que nos dão muitas vezes uma sensação de realidade ou de irrealidade, que é tudo o que era visualizável nessa cena estava correto, mas não estava correta a sensação. Ou seja, quantas vezes nós não estamos numa situação de vida em que tudo bate certo, mas não sentimos como tal. É. A sensação, entre aspas, simbolicamente o tato, não, não me parece. Repara, o tato é um sentido mais arcaico, é Pois, um sentidos mais arcaicos. eh, certo. e, e que nós, eu diria, talvez preservamos bastante. Provavelmente o mais arcaico será o olfato, e esse nós temos muito pouco preservado, por comparação. Não o utilizamos muito pouco. E, ah, só um saltinho ao tecer coisas. É que a tecelagem cria uma teia de relações entre fios
desenhando padrões, constituindo texturas, mas tem uma, uma componente de ligação entre os fios. Sim. Uh, Só um fait divers, um, no, 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 no Museu de Freud, e que foi a última casa onde ele viveu, em Inglaterra, um, há uma sala que era a sala, o gabinete da Anna Freud, da filha dele, que tem um tear gigantesco. A sala é grande. Tem um tear enorme, clássico, de madeira, uma peça grande, que ela utilizava para tecer uh, tapeçarias. Presumo que não durante as sessões. Consta que Melanie Klein fazia tricô durante as sessões. No relato de um paciente dela, relatava aí o ruído das agulhas. Repara, as agulhas fazem quase como que uma tapeçaria sonora à voz do paciente e à voz da terapeuta. Esta já é mais para os psis. A Klein, como terapeuta kleiniana, seria particularmente mais interventiva do que se fosse freudiana. Uhum. E havia como tapete o nick das agulhas enquanto ela tricotava e ia prestando atenção ao seu paciente. Isto, as, a tecelagem que é feita na psicoterapia, na psicanálise, não é? A descoberta de um padrão. Eu acho que, olha, por exemplo, nos tiares, eu lembro-me quando era miúdo ter a cadeira de trabalhos manuais, isso assim, e lá engendrávamos uns princípios da tecelagem. Acho que era uma ideia que até podia ter sido bem mais desenvolvida, que é gira. E é muito engraçado, nós estamos ali a fazer uma teia e só ao fim de algum tempo é que começamos a vislumbrar o padrão. No início, limitamos a passagem, sessão a sessão, ir fazendo a teia. A uma certa altura começamos a visualizar o padrão. Sim. Sim, sim. Acho que é seguro dizer que eh, é mais um, um fenómeno do homem, não é? Que nasce do mesmo impulso que leva o homem a narrar e a criar histórias e a escrever livros e a pintar quadros, seja o que for. Portanto, há muito esta questão da imagem que se forma. Hum, E eu dei por mim até a pensar, não sei se isto será possível, mas quanto mais esta ideia da gente se libertar, à medida que vai ouvindo os pensamentos do outro, no caso de uma sessão de psicoterapia, mas também dos nós próprios. uhum, Olha, por exemplo, a ideia para este episódio foi muito de associação livre. E fomos pondo palavras, 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 palavras. E isto exige um pouco a capacidade de eu acalmar ou de não ouvir a minha voz mais crítica e de deixar que as coisas circulem para eu não ter, para eu ver onde é que isto me leva. uhum. Abafar a voz do ridículo, ou a voz que me diz que isto é ridículo. Ou uma classificação quase que é arbitrária, que é a priori, que é do inútil. Pois?
Mas que utilidade é que isto tem? É como se tivesse que existir um objetivo à partida. Uhum. Ah, como se tivesse que existir. Pronto, eu percebo que na navegação, ter uma bússola é importante, mas na navegação do inconsciente e dos nossos conteúdos mentais, até que ponto é importante não ter uma bússola em determinada altura, não é? Sim, ou pelo menos não estarmos tão rigidamente atidos a ela. Eu, eu gosto muito da imagem aliás, para mim foi pedagógico, tive a oportunidade de praticar um bocadinho navegar à vela com pequenas embarcações e é uma excelente escola de vida. Uhum. Talvez por isso haja tantas histórias sobre marinheiros, pensadores. Também têm muito tempo disponível para pensar, que é raramente na navegação à vela se navega a direito para o objetivo. Há que utilizar o vento e frequentemente a navegação é feita em ângulos não retos em relação ao vento e, e há que contar também com as correntes. Portanto, se eu quero atravessar o Tejo, eu tenho que fazer um trajeto que vai ligeiramente contra a corrente, porque a corrente vai-me fazer arquear para o meu objetivo. Eu sei qual é o meu destino, mas chegar lá não é uma linha reta. Sim, Navegando à vela nunca é uma linha reta. sim, Se for sim. uma linha reta, alguma coisa está a correr mal. Ah, achei graça que tu falaste em bússolas, em navegar, e há um tapete muito especial, além do tapete de entrada, que é o tapete voador, que é aquele que nos permite ir a algum lado. Ah, faz parte dos contos das Mil e Uma Noites. Pelo Sim. menos, não sei se há referências a outras histórias com tapetes voadores. Mas é também importante que, além do tapete que nos dá maior conforto, que nos retira a frigidez do soalho da cerâmica, ou seja, o que for do chão, também o tapete voador é útil para podermos ir a algum lado. Porque senão vamos sempre ficar por ali só, entra em casa, sai de casa, entra em casa, sai de casa. Uma coisa assim. Isto agora é um bocadinho foi o que me veio à cabeça. Uma coisa assim meio incestuosa, que é. Pois, eu realmente comecei aqui a pensar porque é que se criou a imagem do tapete que voa. Que necessidade foi esta de fantasiar esta imagem, este objeto, o- que já o- teve outras traduções, eh, de outras coisas. Por exemplo, falando de um anime muito famoso, que é o Dragon Ball, o herói principal tinha uma nuvem mágica que andava em cima dela. Portanto, é muito uma e, analogia ao tapete voador. e as nossas maravilhosas bruxas utilizavam uma vassoura para isso. Uma vassoura. É, é, portanto, algo também não só para que fornece o, o ambiente acolhedor do ninho, mas que permite sair do ninho. Se calhar permite sair do ninho com o tapete, ou seja, permite-me ir até às terras desconhecidas no conforto do meu tapete, mas já um tapete que voa, não um tapete maternal ligado ao ninho, ligado à estagnação. Sim, um tapete que, por exemplo, ah, apenas fornece ambiente, não é? Uma espécie de proteção contra o frio, ah, como nos castelos.
que as paredes eram muito frias e austeras e a tapeçaria era usada para dar um ambiente mais acolhedor, não sei como Sim, explicar de sim. outra maneira, mas pronto. Não só pela questão térmica, como por aquilo que tu disseste. Em espaços maiores há o eco, e às tantas eu não percebo já se estou a ouvir o som, se estou a ouvir o eco. Pois, enfim, há aqui muitas metáforas que a tapeçaria nos pode oferecer e ofereceu, não é? Portanto, ah, e navegámos aqui no, no tapete voador em vários sítios. Eu não resisto a fazer aqui mais uma associação que pá, há velho do Restelo, mas que é um bocado. Nós vivemos numa era de, aparentemente, de enorme higiene do interior, de pureza do interior, eh, que, que nos leva a todos para um estado de frigidez, asepsia no interior, que conduz à esterilidade. Ou seja, dentro de, da minha casa mental, não há nada vivo, só existo eu, purificado, e as minhas ideias também purificadas. Hum, e isto é estéril. Eu corrijo-me se eu estiver enganado, mas agora vou entrar aqui um bocado na lógica mais técnica, mas talvez possa ser útil também para as pessoas que nos ouvem, ah, na perturbação obsessiva compulsiva, nomeadamente na criação de compulsões que visam a esterilização, portanto, o ambiente mais limpo, surge como uma espécie de formação reativa, uma espécie não, é mesmo uma formação reativa contra, lá está, a sujidade, mas está dentro, que é percepcionada no fora. Portanto, o, parece que ao sujeito obsessivo ou compulsivo falta o tal tapete de entrada simbólico. Portanto, se ele sentisse que limpasse os pés, não tinha tantas obsessões e compulsões. Se- Pá, isto pode parecer um bocadinho cruel, mas é um bocadinho. Pá, foi que me veio à cabeça e pode ser uma parvoíce completa, mas é um bocadinho como se o indivíduo fosse um género de novo woke, este tipo de ideais que há, que é eu sinto-me incomodado com, é a frase-chave do movimento woke, é eu sinto-me incomodado com as minhas próprias coisas. Eu sinto-me incomodado com estas coisas que eu não controlo bem, que são minhas, e portanto, como eu não as controlo bem, são sujidades, são supérfluas, são sujas, pronto. E eu tenho que as pôr lá fora. Isto tem que ficar lá fora. Eu tenho que limpar muito bem os pés. Eu diria nem é no tapete, é, é raspá-los, esfoliá-los, eh, todo, todo o lixo, toda a porcaria tem que ficar lá fora. Porque cá dentro é insuportável. Sim, E, e é toda um manancial de emoções e de experiências que eu acho que o denominador comum é nós não controlamos. sim, é uma analogia interessante. Um paralelo interessante, aliás. Sim. Enfim, ah, estamos a chegar ao fim e se calhar é a altura de entrarmos nas marteladas, se elas existirem. Conta-me. Eu já sugeriste essa. Epá, confesso que nunca li todo, mas a história das Mil e Uma Noites
não tanto por este tema, mas merece bem ser lida. É, já agora, para quem não conhece, As Mil e Uma Noites são um conjunto de histórias supostamente criadas por uma concubina do sultão, Sherazade, que, sob esta promessa simpática do patrão, que é ela continuaria viva enquanto as histórias dele o continuassem a divertir e a interessar. E então ela criou uma sucessão enorme de histórias porque manter o sultão interessado, este, este páter destrutivo motivado, era a única garantia que ela tinha de sobreviver. Enfim, Ok, interessante. Ah, garanto que quando começarmos a gravar o episódio, nunca me passaria pela cabeça as mil e uma noites. Mas é isto que é engraçado, a gente poder ir se libertando e deixando de aflorar aquilo que é para aflorar. é. Já agora permite-me, epá, isto é quase. Eu não recebo comissões, mas veio-me à cabeça, e é só pelo ambiente das Mil e Uma Noites, um livro muito bonito, que eu já tive, mas já não tenho, ahm, que se chama As Joias Indiscretas, é do Diderot, e que recomendo muito vivamente, porque é uma história que eu acho muito bonita, ahm, de um sultão das Arábias, entediado com a vida, entediado com as relações, a quem as pessoas, vários artistas e criativos, tentam trazer ideias para o alegrar, mas nada o consegue alegrar. E há um mágico, um entre muitos mágicos, mas há um mágico que lhe dá um anel mágico que tem uma particularidade. Quando virado para as joias das senhoras, elas começam a falar. E esta história tem partes muito bonitas, depois tem outras cómicas e caricatas, mas é um livro lindíssimo e a história, o final então é encantador, mas esse não vou estragar. Ahm, mas lembrou-me só mesmo, lá está, a associação é mesmo só pela forma. É um conto das Arábias, embora tenha sido escrito por Diderot. Eu, era francês e não teve nada a ver com as Arábias, que eu sei. Uhum. Mas talvez ligado ao legado que a França teve nas colonizações em África, talvez. Algéria. Talvez, talvez. Uhum. Ok, Ou simplesmente a mística persa, árabe, o mistério, claro, aqueles hábitos e aquelas culturas que eram tão estranhas para os europeus e que antecediam a existência da Europa sequer. pois. A malta parece que está sempre a esquecer-se que eles já faziam tapetes quando nós éramos caçadores-recoletores. Uhum. Uhum. É verdade. Pois, as minhas marteladas, obviamente, não têm a riqueza e o encanto das tuas, porque acho que são muito baseadas em pequenos certos, pequenas cenas. Se calhar evoco o Inception, ah, muito por aquela cena, não é? Porque evoca muito a questão da pessoa se guiar pelo tato para perceber se a coisa era real ou não. Uhum. Pronto, e isso liga-se muito. Ao sentido de realidade. Sim, portanto. Depois, lembrei-me também do filme do Big Lebowski.
o Grande Lebowski, porque o filme é quase ele uma mitologia, embora com uma estética completamente muito cómica, em que o filme começa precisamente uh, que é a história deste indivíduo, que é o Lebowski, que tem o mesmo nome que o milionário, uh, em que dois capangas confundem-no com este milionário e vêm à casa dele e pedem-lhe respostas ou satisfações acerca de coisas que só o outro sabia. E ele disse: "Epá, mas eu não sou esse." Ah, e não eram. Então, um desses capangas urina-lhe no tapete. E a história começa por aí. Ou seja, epá, um gajo já não pode estar a tomar banho, a fumar as suas ganzas e não sei o quê, e vem um gajo e destrói-me o tapete, pá. Epá, e o filme começa a partir desta simples premissa do indivíduo e gera-se aqui todo um filme de culto e uma grande comédia dos irmãos Coen, eh, em que ele vai pedir satisfações ao tal verdadeiro Lebowski, entre aspas, eh, porque ele até nem se chamava, ele nem se tratava por Lebowski, ele era o The Dude, o Dude. Eh, e vai pedir um tapete ao milionário que dizia: pá, mas eu quero, eu tenho direito de ser compensado, eu fui confundido, pronto, e aquilo depois gera ali uma data de voltas, mas tudo começa por um tapete. Ok. Acho que é uma história fantástica. Olha, e começa com uma ideia tão simples e se calhar espelha um bocado aquilo que tentámos fazer com este episódio. Até onde é que a gente pode ir atravessando a porta. Oh, 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 Tiago, tu agora juntaste a mejinha no tapete, pá, e vai-me à cabeça um filme também bastante bonito, pá, que eu vi há uns anos bons atrás. Acho que se chama Mifune, é alemão, é com uma atriz que me é muito agradável, muito bonita, Elke Yeia. Não me peçam para escrever isso, né? Mas ela é muito engraçada. Ahm, e precisamente tem uma cena de mijinha no tapete. Quando o reitor, ela é prostituta, e quando o reitor, ela vai ter com um cliente, que é um homem mais velho, careca, gordo e tal, e quando está com o cliente, ele recebe um telefonema e começa a falar sobre, ele é diretor de uma escola, e sobre o facto de ir expulsar um miúdo lá da escola, que é meio delinquente, e que é filho de uma prostituta, que é ela. E enquanto o gajo está ao telefone a conversar isso, ela ouve a chamada e nós vemos o fulano ao telefone e ela está em segundo plano e faz uma mijinha no tapete, que ao que parece era o tapete Hum. da mamã. Era assim era um tapete eh, com um simbólico para o gajo. E, e pronto, e quando ele está a lamentar o tapete, ela dá-lhe com o telefone no focinho. E depois pira-se. É Mas engraçado. lembrei, cara, é o tapete da mamã e a prostituta que vai fazer uma mija no tapete, pá. O gajo não pode ter o tapete da mamã. Uma coisa. Enfim, olha, lembrei-me de outra coisa, já não é uma martelada, né? Encerramos já isso, mas ah, devemos ter muito cuidado a escolher a nossa tapeçaria para os nossos consultórios, porque há pacientes que efetivamente se perdem nos seus padrões. Sim, sim. Mas não é só da tapeçaria. Pois não. Tapeçaria, N coisas, sim, os padrões. Uhum. Mas isso a gente guarda para outro episódio. É, eu acho que sim. Sim, senhor, já chega de tapetes e tapeçarias por hoje e voltaremos numa próxima ocasião. Sabe-se lá com o quê, não é? Olha, Isto é. quem fala de tapetes fala de como é que se limpavam os tapetes antigamente, batendo nos tapetes.
E sacudindo o pó. É. E que tipos de tapetes existem? Bom, já Uhum. agora estamos uns verdadeiros artesãos. Muito bem, até uma próxima. Até breve.